assim, ousado amor. Amém? Senhor, então, Senhor, Eu
6, de 1 a meia dúzia. Quem leu esse texto? Olha, quem leu esse texto mais uma vez? Aumentou o negócio, né? Então, creio que devemos compartilhar. Se você compreendeu, se você entendeu, claro que entendeu alguma coisa, precisou de alguma coisa, então, desejando pontuar alguma questão, pode levantar a mão e falar aquilo que você leu e aprendeu durante a leitura, tá bom? A sua leitura e sua residência, tá bom? E peço a você que, na dúvida, não quero que você saia daqui em dúvida, certo? Não deve sair daqui em dúvida, porque a dúvida vai corroer, possivelmente, muita coisa que você vai estar ouvindo. Você vai perceber que não construir de maneira correta. Então, não desejo que você saia aqui com alguma dúvida. Não estou dizendo que eu vou sanar todas elas, mas vamos juntos fazer isso. E, se caso eu não tiver a resposta agora ou antes do término, certo? A gente tem a semana e Deus permitiu para orarmos, buscarmos todos juntos a resposta do Senhor, na palavra do Senhor, nada de astrologia, nada de eu entendo, eu penso assim, certo? E aí, na próxima semana, Deus permitindo, na quinta-feira, a gente toca aquele ponto que possível, foi dúvida sua e não conseguiu sanar aqui juntos, tá bom? Então, Apocalipse capítulo 3, versículos de 1 a meia dúzia, que diz isso, o seguinte, na versão King James: ao anjo da igreja de Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas: conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Sê alerta, seja vigilante. Sê vigilante, sê alerta, fica ligado e fortalece o que ainda resta e estavas prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. Porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão e tu não saberás em que hora virei contra ti. Contudo, tens e sabes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Na versão inteligente que eu leio, diz assim: aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Amém? Por esse lugar aí com o Espírito Santo do Senhor nos guiando na verdade, em nome de Jesus. Igreja Batista de Sião, avançando no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Na palavra do Senhor, na verdade, avançando no conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus.
fazer aqui algumas colocações para situar onde estava se localizando, situar, obviamente, a cidade de Sardes, obviamente, a igreja de Sardes, porque a gente diz assim, a igreja de Sardes, não, a igreja estava situada em Sardes, certo? Mas, assim como a gente vai dizer, como é que fica a igreja Batista Sião? Que é ligada, graças a Deus, a Convenção Batista Brasileira e a Convenção Batista Baiana e a Associação Batista Noroeste. A igreja é ligada às convenções, convencionais. Onde é que fica essa igreja Batista Sião? Aí eu vou dizer o quê? Na rua o quê? Bom Jardim, número 127, Senhor Bonfim, Bahia. Ou você vai dizer, na melhor referência de Bonfim, que é o Bom Jardim, Bom Jardim. Então a igreja situada no Bom Jardim, que é o Bom Jardim de Deus. Amém? Simplesmente assim, né? Tá bom? Então eu vou ter que vamos nos localizar na cidade de Sardes. Sardes, como nós falamos, todas essas igrejas, ela tinha quase que praticamente circular, não é isso que ele fala? Falo desde o início, lá do início do Apocalipse, quando fala dessa igreja. E aí tinha uma média de distância entre uma e outra, cerca de 80 quilômetros por aí. E distante uma da outra, com todas essas peculiaridades. Porém, Sardes ficava naquilo que geograficamente a gente chama de meseta. Você já ouviu falar sobre isso? Meseta? Não? Beleza, ok. Então deixa eu explicar o que é o meseta. Ela é mesa, né? Bem para quem já pensa, mesa, né? Meseta, que era tipo com elevações, montes, e este tinha cerca de 400 metros em média de altura. Mas no topo desse monte, dessa meseta, que se chama meseta, era plano. Era plano. E aí, por isso que chama meseta, né? Apesar de íngreme, no topo era bastante aquela plataforma, certo? Ela chama plataforma para se localizar melhor, né? Para entender praticamente o que era ali. E aí Sardes situava-se ali. Então eu sabia que Sardes praticamente é uma cidade quase que inexpugnada, tido como inexpugnada. Os inimigos tentariam tentar subir, porém, repito, as facetas laterais eram íngremes e obviamente não favorecia quem estava atacando. Mas acontece que a vida, a cidade desenvolve, né? Se desenvolve, a população cresce, e aí praticamente teve que acontecer, como a gente vê aqui muitas das vezes Rio de Janeiro, Salvador, né? Assim, Jacobina, muitas das vezes, a necessidade de que a cidade começa a crescer e começou a descer, literalmente descer o morro. Aí fundou-se a segunda cidade, o Sopé, praticamente o Sopé do Monte. Aí digamos que era Salvador da Bahia, né? Salvador, cidade alta, cidade baixa. Vamos fazer assim, aproximar do nosso entendimento. E aí, por isso que alguém chama de Sardes, que pelo grego é Sardes, que era praticamente um plural, duas cidades, Sardes, mas por serem encontradas como duas, entendido que era praticamente uma cidade, a parte alta sobre a meseta e a parte de Sopé. Aí ficou criado o nome de Sardes, da Sardes em grego, então Sardes, conhecida como Sardes. Bom, a história vai dizer que essa cidade, não como legendária, era bastante rica. Tinha um rio, Patos, que era, alguns diziam que o rio levava as sementes de ouro para lá. Então, o rio que fluía, pensando na grande Jacobina, né? Rio do Ouro, né? Digamos que era o rio do Ouro, ele não estava entendido assim, dessa maneira.
quando chegou um rei lá chamado Creso. Deixa eu situar você historicamente, para você depois saber o que vai falar sobre Sara. Exatamente porque essa carta traz esse tom aqui da parte do dono, do proprietário, do Senhor da igreja. Você tem que entender um pouquinho isso aí para você nos localizar sobre essa situação. Esse rei cresceu bastante, vamos dizer assim, virou um império, você quer esse nome lá, e se popularizou muito. A Sara ficou bastante rica. Porém, quando as coisas crescem bastante, atrai atenção. Tem um cidadão, parece que começou, que ele disse uma coisa interessante, até eu notei, que ele disse assim: olha, não digas, por isso que eu tenho que dizer, gente, cuidado com a sua boca grande, sobre as bênçãos que o Senhor está fazendo na sua vida. Seus planos, cuidado. Ele disse assim: não diga assim de ninguém que é feliz, até que não tenha morrido. É interessante isso, não é? Ele levantou e disse: esse solo era o grego. Sardes não era nada parceiro dos gregos, não queria nada com o grego. Os caras não gostavam muito dos gregos, não. Helênico, o helenista, você queira chamar. Mas esse solo era um filósofo, escritor também, e foi um dos grandes conselheiros desse Creso, desse rei. Em muitos momentos foi procurado por ele e não aconselhou, certo? E aí foi um dos provérbios, um dos conselhos que ele falou para esse rei. Com muita gente que é bocão, né? Fala das bênçãos, que eu sou feliz, e aí depois vai perceber que só foi uma pancada. As pessoas que até estão do seu lado, na igreja, no trabalho, sabe lá onde você vive, no meio da sua família, tem gente que vai, né, que rega contra você, né? Vai virar as coisas para você, vai desacreditar muita coisa de você, porque você é muito bacana. E aí só disse isso para Creso, porque Creso percebeu que a cidade se tornou muito poderosa, muito rica, alcançou seu zenith, seu ápice de fama, da sua riqueza, e ele fazia de tudo para que todo mundo soubesse. Obviamente, atraiu quem? Pessoas interessadas, que estavam definidas para tomar saco. Um desses camaradas foi nada mais nada menos que Ciro, o Persa. Ciro Persa dominou Israel, né? Levou cativo Israel, teve cativo sob a mão maestra desse cavaleiro. Então, ele, Creso, se sentia seguro demais e rico demais. Seguro porque estava no topo. E aí, sabe o que é um negócio? Como todos nós, muitas das vezes, por se sentir bem, se sentir confortável, a gente se acomoda e esquece de certas coisas, não é assim? E tomar cuidados, certo? Os cuidados mais, a gente considera os cuidados mais simples inclusive também aqueles que podem se tornar ou sejam de fato grandes. Então, aconteceu isso. E aí, Ciro decidiu, teve muitas guerras, vários pessoas entraram, eles resistiram, foram combalidos, perderam algumas coisas, mas tornou-se guerreiro, enfim, daquele negócio, as pessoas vinham, os inimigos vinham, abatiam, tal, eles venciam ali, se estavam bem, tornavam a se erguer, sempre nessa pegada. Mas diante de Ciro, ela sucumbiu. Esse camarada sucumbiu. Ciro entendeu que não podia assumir, sitiou, não é assim? Cercou e ninguém entra, ninguém sai, comida ninguém entra, não vai, fechou. Então, Sardes começou a perceber que perdeu muita coisa. E aí, uma coisa, voltando para o cristão,
né? É nesse negóciozinho, Ciro percebeu que eu não subo, mas se viu. Rodeio, fecho, duas possibilidades de encher dentro da gente, sair gente, dentro de alimento, sair alimento, entrar água, sair água. Fechou, acabou. E eles ficaram lá, tranquilos, na meseta lá, tranquilo. Na cidade edificada, só de meseta. Fortificada também. Descansaram. O problema é que se a gente filma nem o máximo até aqui. 14 dias foi. Mas se não perceber que a coisa se avançar, ofereceu recompensa. Quem encontrasse um jeito de descobrir uma passagem para Sardes, entrar em Sardes. Aí sai aquele negócio, né? Enquanto ninguém está dando nada, não é assim? Todo mundo fica na sua. Mas quando começa a decidir que vai ganhar, aí todo mundo se joga. Galera, eu estava até falando ontem na reunião dos homens. Muita gente está dentro da igreja, mas perdeu a sensibilidade, a valoração do sacrifício de Jesus Cristo por você. Por isso fica descansado dentro da igreja, faz o que quer, adora a Deus do jeito que quer, vai para a igreja se quiser, trabalha na obra se quiser. Afinal, Jesus Cristo morreu, Deus salvo, glória a Deus. E aí fica, de boa, negligente, inconsequente, não é? Menos vigilante. Fica nem vigilante, ele desconsidera todos os riscos, porque ele está seguro, ele está ali, muito seguro. Eu aceitei Jesus. Ainda bem que foi ele que aceitou. O problema é, será que Jesus o aceitou? O escolheu? Não é? Você começa a desprezar. Quanto mais cada ser humano pensar no que dor foi tremenda Jesus Cristo ali na cruz. Que dores terríveis durante ele foi ali, surrado, chicoteado, rasgado pelas pontas do chicote, ofendido, tomado soco, botaram a coroa de espinho na cabeça, bateram com a cana para o espinho ficar mais no seu crânio. E aí no final, dentro das 7 frases que ele fala na cruz, ele dá um grito, dizendo: Eli, lama sabachthani. Ou seja, Deus meu, por que me abandonaste? Ele estava ali, praticamente, vamos entender assim, sem a presença de Deus, em infernos da alma. Porque o pecado separou ele de Deus. Deus não estava com ele ali. E aí eu digo assim, por isso que muita gente não olha para isso e está tratando a igreja do Senhor da maneira dele, está fazendo aquilo que não devia fazer, descansando em casa, aprontando, decidindo muito, falando que não devia falar sobre a igreja, criticando o pastor, criticando o membro da igreja, não é assim? Fazendo um bocado de coisa que só ele acha que tem direito. Afinal, ele está fortificado. Ele aceitou Jesus. Vamos, é sério. Sem medo, sem o que quer dizer. Quando um cristão, que se diz cristão, começa a selecionar o que vai fazer, criticar a igreja, começar a apontar na igreja, se eximir da responsabilidade do reino de Deus, da igreja, dos trabalhos da igreja, é porque ele não dá valor nenhum ao que Jesus Cristo fez na cruz pela humanidade. Ele já falou as coisas assim. Só ele vive para si, não vive mais para Deus. Mas tocando isso, falando a questão de valor, Ciro peça, ofereceu recompensa. Todo mundo estava lá, porque junto com o Ciro. O esposo estava no lado de Sara, estava todo mundo lá. Mas quando viu o quê? Valores. Aí um soldado, não sei, o nome dele é deixado, precisa saber o nome do cara, um soldado. Todo mundo está lá, ele saiu de noite. Começou a escalar aquela parte íngreme.
tipo uma capa. Alguém pertence, objeto de alguém lá dentro do saco, descuidado, negligente, deixou cair. E o negócio caiu exatamente por aquela brechazinha. Ele aí viu aquele negócio, aí foi mais para frente e acabou descobrindo que aquele imponente, bezerro, não era rocha pura, era um tipo de espécie de um barro bastante sólido, porque ele também viu ali vários furos que tinha naquele monte ali. Aí ele chegou, desceu, e aconteceu o quê? Todo mundo, ele ganha recompensa, e aí entraram. Aí todo mundo estava o quê? A história diz isso. Todo mundo estava o quê? Relaxado, confiante que está seguro. Aí alguém vai dizer, seguro estou no teu. Não é assim que canta? Seguro estou, não tenho temor do mal, guardado pela fé em meu Jesus. Em casa não posso cuidar e pouco se lixam o trabalho de evangelismo da igreja, com o trabalho das missões, da união de mulheres, da união de homens, da união de jovens, das mensageiras. Está pouco se lixando, porque está confortável de ser Cristo, relaxadozinho, de boa. Aí só me esquece que o afastamento de Deus são legalidades, tecnicamente legalidades e brechas para quem? O caminho de Satanás, filho, os demônios. Mas ele não sente os ataques para o pecado, que deixa de obedecer o quê? E temer e tratar as coisas de Deus com responsabilidade que a obra do Senhor requer. Mas ele é negligente, esquece que o profeta vai dizer: maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, e o povo irresponsável e inconsequente. Ele esquece que ele é maldito, se torna maldito. Mas canta em casa, eu canto em casa, faço culto em casa. Você não é igreja, você é membro da igreja. Esqueceu. Porque negligência esqueceu. Aí os caras, pela brecha, Satanás aí começa, aí toma em problema, toma situação, toma diversidade, e ele está se sentindo que não, o pecado passa a ter outro nome. Dá um nome de, o pecado é: eu estou com um problema em casa, tenho um problema na minha vida, eu tenho uma dificuldade, estou passando uma situação, eu tenho uma situação para resolver, umas pendências. O pecado muda o nome, o pecado é pecado, e nós não consegue ver que é pecado. O que é pecado, a palavra de Daniel Martins bem, é errar o alvo. Mas a gente está lá, e os inimigos só entrando, jogando os mísseis lá, influenciando, exercendo atividade na vida dele, na casa dele, no meio da família, e ele se abatendo. Quando vem para a igreja, já vem com a cara. Hoje estou lá. Olha, ou quando a coisa arrocha de vez, que aperta de vez, se joga aqui para a igreja: irmão, estou com um problema. Você está pecado, se arrepende. Aí os caras entraram, e aí fizeram o quê? Tomaram. Sai. Mas depois sai depois se tem um momento que sai depois servir. A igreja achou que podia encontrar assim. Aí na sua jornada encontrou solo de novo, o grego. E aí só que o conselheiro falou aquilo. E ele foi consultar uma coisa que chamava-se Oráculo de Delfos. Antiguidade conhecendo. Consultar os videntes e esses oráculos. A prática das pessoas pagãs. E o Oráculo de Delfos, quando ele consultou, disse uma coisa
virou para Cresce e disse: olha, se passares pelo rio, destruirás um grande império. Olha o que o oráculo falou para ele: se passares pelo rio, atravessares o rio, destruirás um grande império. Aí ele, fortalecido pela sua própria convicção, seu desejo, sua vontade pessoal, sua arrogância, que foi um cara que, por mais conselho que se dava para ele, ele não decidia ouvir. Só não foi um dos maiores conselheiros dele, mas a arrogância, ele só acreditava naquilo que ele achava que deve, porque tem muita gente na igreja assim, vem para a igreja, não é ouvir a palavra do Senhor, mas julgar a palavra, é melhor do que Deus. É julgar a palavra que o Senhor dá para a igreja. É complicado, porque não toca nele, porque ele tem a convicção dele. Ele tem um entendimento já. Se você tem todo esse entendimento, todas as convicções, sai da igreja. Porque do pastor, mesmo que está na igreja, humildemente, a gente não conhece muita coisa. Ele precisa o quê? Continuar conhecendo. Por isso que a palavra eu coloquei, avançando no conhecimento da verdade, a palavra de Deus, atendendo aquilo que está em Oséias. Conheçamos e prosseguamos em conhecer o Senhor. Aí ele não ouve conselho. O líder fala, não é mesmo que nada. Que nada. O negócio é por aqui. E ainda incita irmãos e irmãs a fazer a mesma coisa. O negócio é sério. Você cresce assim. Certo? E ouviu essa mensagem do oráculo, mas cheio de arrogância, cheio de convicção. Ele achava que tinha que passar o rio mesmo e vencer. Quem? Ciro, se temor. Ele não entendeu, não parou para refletir na palavra que foi dita para ele. Ele está questionando. Você diz por que nós somos chamados de ovelhas? Porque ovelha é um animal ruminante que passa praticamente boa parte do dia o quê? Comendo o que é necessário e conveniente, as relvas, as estações assim que se dá. Mas para um tempo para beber sua mina, em seguida vai parar sobre uma sombra para ruminar. É aquele tipo de reflexão nossa. Parar para fazer com que o alimento volte a alimentar realmente todo o seu ser. Então, se somos ovelhas do Senhor, amém? Então, precisamos ouvir a palavra e trazê-la para a reflexão, para uma reflexão, para que isso transforme no real alimento que precisamos viver, praticar, certo? Só que eu disse que Cresce não ouvia conselho, ouviu o oráculo alertá-lo que se passasse pelo rio ia destruir um grande império. Ele pensou que era o desejo dele vencer Ciro, consequentemente o império Ciro, Persa, certo? Aí ele, cheio dessa convicção, a mensagem era para ele: se tu passares o rio, esse império seu vai cair. Mas ninguém toma a palavra de Deus para os outros. Normalmente ele leva para outro, para si, leva para os outros, né? Isso não é comigo, não. Eu já sei que eu quero, já sei que Deus tem na minha vida, já sei o propósito dele na minha vida. Mas vai viver pelo menos exposto da igreja, certo? Aí perdeu a batalha, se invadiu, tomou, humilhou, pegou os guerreiros de Sardes e transformou em artesãos, arte, teatro. Passou um tempo, a cidade foi destruída pelo terremoto. Aí foi a época já do Império Romano, chegou lá, o cara emitiu quase $500 milhões. Não existia dólar, não, era um nome
uma moeda de lá, que no momento que o cara interpretou, o comentarista comentou quase meio milhão de dólares, investiu e perdoou os impostos e decidiu usar esse reerguer. O imperador romano fez isso. Sardes se reergue, mas não eram mais guerreiros. Lembra que Ciro destruiu e tirou as armas, bateu e transformou eles em quê? Deu um teatro, outros ensinos, a figuraria, outras questões artísticas. Na hora de reerguer, ele já normalmente já estava destruído. Que eram guerreiros antes, agora ficaram o quê? Empresários, vendedores, artesãos, atores. Imagina aí que perda confessiva, né? De homens fortes e guerreiros. Não que seja temérito a essas questões, não é isso. Mas uma posição rica, abastada, guerreiros fortes, agora foram o quê? Humilhados, abandonar as armas, obrigados a abandonar as armas, aprender outras armas, e acabou. E isso é a história, tecnicamente, de Sardes, em parte, a história de Sardes, certo? Então, quando o Senhor da igreja está voltado para a igreja de Sardes, e logicamente esses homens viraram o quê? Muitos deles, na medida, se tornaram ociosos, não é assim? E o ócio fez o quê? Levou ele para degenerar-se. Quando alguém perde a sua essência, ele automaticamente degenera. Quando o cristão deixa de comungar, de estabelecer uma comunhão, um relacionamento com Cristo, com a igreja, com Cristo e com a obra do Senhor, ele definha, ele vai degenerando, porque o pecado entra e começa a corroer. E o pecado não, a coisa do pecado ele não vai acontecer de uma hora para outra, não. É um processo lento e gradativo, progressivo e perverso. Foi isso que praticamente o pecado, eles se degeneraram, começaram a praticar muitas besteiras, vícios, e lá tinha o culto a Cibele, eles se doaram mais ao culto de Cibele, que era um culto imoral demais, aí se dedicaram à imoralidade, à perversidade, à prostituição, a todo tipo de vício. Imaginem, grandes homens, o inimigo lá bateu e ele se degenerou do próprio pecado. Crente, crente, que escreve, olha a tua segurança, em que está a tua segurança? Em suas próprias, suas axiologias, o seu entendimento, o seu auto-entendimento, que julgas a palavra do Senhor, e as pessoas que possivelmente não pensam e entendem tanto quanto você. Eu disse para minha esposa, disse aqui ontem para os homens, disse no meu colégio, para umas pessoas, disse: olha gente, lembra uma coisa, o que é que nós não somos? Vai direto, né? Eu disse duas coisas que nós não somos, não é isso? Deus e Jesus. Então, vamos ficar no nosso cantinho livremente, como discípulo do Senhor, né? Está bom demais. Que não tem uma própria segurança, mas a segurança é quem? O Senhor. Porque Ele não tem tudo que realmente, Ele na verdade, Ele tem tudo que precisa. Toda a sua suficiência está em quem? No Senhor, em Deus. E o que Ele aprende é decorrente da ação do Espírito Santo do Senhor, que nos otorga o privilégio do entendimento. Sim ou não? Pronto. Volta. Então, gente, é por isso que a gente olha aqui e o Senhor da igreja está dizendo: não são coisas de homem, não são regras, estatutos, normas de homem que conduzem a igreja, mas é o dono da igreja e seus princípios e seus mandamentos, que a sua palavra emite para todos aqueles que a ouvem e creem nele. Amém? E isso que
fazendo o que segundo o seu desejo de coração, entende que o Senhor está cooperando. Vai preso da vida. É um preso da vida. Então, quando ele diz assim, ao anjo da igreja de Sardes, Deus me olha. Uau! Os irmãos entenderam aí uma coisa? Bem? Tá bom? Ok. Porque você tem que localizar e mostrar o que realmente era a cidade de Sardes, né? A sua história, para a gente entender por que o Senhor da igreja em Sardes está falando com a igreja. A gente vai perceber que aqui a cidade degenerou e a igreja também ela teve sua influência na sociedade e se degenerou também. Sardes, a igreja copiou o mundanismo. Hoje, se a gente olhar, o secularismo e o mundanismo estão onde? Dentro da igreja. Não foi o mundo que veio, foi os irmãozinhos que trouxeram para dentro da igreja. Entendeu o negócio? Tão secularizado, egoísta, aparente, só ouvem o que querem, o que a palavra do Senhor vai ouvir a verdade, da comichão no ouvido incomoda, dói, chateia, não é assim não. É do outro jeito. Então, do outro jeito, você toca a sua flauta, a sua viola em outro lugar, não no meio da igreja do Senhor. Tá? A música é só uma verdade, a palavra de Deus, que nos instiga a atendermos a exigência de Deus, e não as nossas exigências, nem do mundo, nem as nossas, nem da avareza, nem do pecado, mas as exigências de quem? De Deus. Você é filho de Deus? Faz o próprio isso. Imite Cristo, imite Deus. Você é filho de Deus, imite o Pai. Só isso. Aí ele está dizendo aqui, a igreja em Sardes, para quem? Sete Espíritos do Senhor. Nós já falamos isso lá no início, né? Está lá, Isaías, né? Nomeia os sete dons, manifestação dos dons do Espírito, capacitação do Espírito Santo. Ele está dizendo, o meu Espírito, com todo o seu potencial, aquele que tem o certo poder completo, a completude e infinitude do poder do próprio Deus, do Espírito de Deus, fala. Aquele que tem o certo Espírito de Deus e as estrelas. Quem são as estrelas? O líder da igreja. O candeeiro, o líder da igreja. O líder da igreja não está na mão da igreja, está na mão do Senhor da igreja. Para com esse negócio. E você tratar a liderança da igreja como você acha que deve, se localiza, meu irmão. Para com esse negócio. Então, tem um potencial, um poder completo, a presença dele, que é o Espírito Santo de Deus, seus dons, as sete manifestações dos dons do Espírito Santo. E ele tem o líder da igreja em sua mão. Lembra que ele tem, não sei, me perdoe, que eu me lembro aqui, que nós falamos, ele disse, se não vigiar, eu tirarei o candeeiro da igreja. Quem tira e bota o líder da igreja é um. Quando a igreja acha que está bom demais, decidindo por si só, ele vai ter um líder. Siga sozinho, bata a cabeça. Lá vem ele de novo, conheço as suas ações, suas atitudes, estou vendo tudinho, certo? Eu sei, o auge de 400, 700, 200 anos que vocês viveram, não está vivendo mais. A igreja de Sardes tem que ser, seu momento também importante, interessante, gente, que você não vê heresia no meio de Sardes. As outras, algumas você viu, né? As heresias de Balaão, Jezabel, e assim, várias heresias, mas aqui você não vê heresia nenhuma. A igreja não tinha. Rapaz, chegou um momento que a igreja perdeu tanto o seu valor que a cidade nem se incomodava com a presença da igreja, nem dava crédito mais para a igreja, porque a igreja estava o quê? Mudando
desorganizada, depravada, degenerada. Degenerada. Condescendente com o pecado. Hoje, se o líder, volta a dizer, se o líder levantar e chamar o irmão no gabinete, ou aqui na frente da igreja, ou do lado assim, repreender pelo erro dele, ou recomendar ele se arrepender e voltar ao eixo, e alguém ouvir, ou ele se queixar para alguém, todo mundo quer, se vai vitimizar, e quando esse uma pessoa para, meu irmão, com essa chatice. Por isso que deixa de ler na mensagem. Quando ele fala, conheça as tuas obras, ele diz assim: tens fama, só fama está ali, mas você está o quê? Você está arrogante, você está igualzinho, degenerado. Trabalha com a maravilha, mas estou vendo que as suas obras não traduzem nada da sua essência. É como eu já disse aqui, como uma mãe dizia o seguinte: por fora, bela viola, por dentro, pão colorento. Muita gente, muita igreja vivendo assim. E Sardes vivia pensando na fama que Sardes tinha. Era assim, mas as práticas, obras, o quê? Tudo engano, tudo depravado, tudo mundanizado, sem impacto nenhum social, sem nenhuma relevância no mundo. As pessoas nem combatiam a igreja. Não estava interessado porque a igreja não tinha valor nenhum. Ela estava, como dizia também, ela vai pensar da cantiga de peru, de pior para pior. Mas lembrando, aqueles tempos, tem muita gente que fica lá atrás. Meu filho, um presente de Deus. Um presente de Deus, filho. Aí, Deus diz: eu conheço, você está se arrogando, que está tão forte, mas estou vendo que você nada disso, está morto. Já dizia algumas vezes para os meus irmãos: gente, sabe qual é o problema já viu como é que esfria aquele graveto que estava no fogo? Estava lá no fogo, a fogueira incandescendo, brilhando, voltando para lá. Quando você tira, você já viu como é que acontece? De vez em não. Aos pouquinhos. Aí você, muitas das vezes, a igreja, ou certos irmãos, não é a mesma coisa. Estão pensando que estão cheios de fogo, mas eles percebem, só eles não perceberam que já esfriou. A igreja sabe, pena se achando muito e no zelo da igreja. Nada para você, nada, você está morto. O morto é porque o pecado já tinha entrado. O pecado, não repito, como já falei assim, ele não vai te matar de uma hora para outra. Ele vai tirando você aos pouquinhos, eliminando, corroendo. Já viu ferrugem? Vai aos pouquinhos, você vai, essa pecinha, daqui a pouco já foi tudo. E aí muita gente não tem sensibilidade de ouvir a palavra de Deus, incomoda, não tem sensibilidade suficiente para ser movido, entendido, ser mover o Espírito Santo na vida dele, começa a perder interesse de realmente demonstrar o seu amor, uma resposta de amor para com o Senhor, para com a obra do Senhor, para com a igreja do Senhor, para com os irmãos, começa a criar problema, porque ele está o quê? Abatido pelo pecado. Mas a arrogância dele, no tempo que ele fazia muita coisa, ele está lá, mas as obras dele o quê? São completamente reprovadas. A vida dele pensa que está vivo, mas está morto. É na igreja de sabe. Então veja bem, aí ele diz assim: ser alerta. Uau! E aí, meus irmãos, que é quando ele diz assim, ser alerta, ser vigilante. Ele está dizendo exatamente aquilo que Jesus Cristo disse: vigiai, não é orar e vigiar. Lembra que o Senhor falou:
Vigia. Vigia. Olha tudo que está em pé para que não caia. Vigia, meu vizinho. Vigia, observa suas ações, o que está envolvendo seu sentimento, seu pensamento e, consequentemente, seus hábitos, suas ações, suas obras. Vigia, persegue, coloca sob a luz da palavra do Senhor, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Vigia, meu irmão. Porque você só está orando, você receber vigiar, porrada. Porque muita gente, vamos orar. Não, vigia primeiro, vigia primeiro, pessoas. Vigia e ora simultaneamente. Amém? Acabou. Ser vigilante. Fica esperto, não dorme. Fica atento o tempo todo. Porque lembra que eu falei que o soldado viu o quê? Uma pequena brecha, e aí todo mundo entrou onde? Naquilo que é inexpugnável. Porque eles estavam o quê? Confiantes demais. Mas a brechinha, que é o pecado na vida do cristão, na vida da igreja, mina, permite que o inimigo o quê? Avance. E ele destrua. Porque eles estavam confiando demais, deixaram de vigiar. Lembra que eu falei que entraram? Estavam tão bem, confiantes na forma que eles viviam, esqueceram de botar guarda, e os guardas ficaram espertos de vigiar. Os guardas abandonaram os postos, deixaram de vigiar. O inimigo entrou e já foi, sabe? Acabou preso. E assim, filho, fica brincando com aquilo que não pode brincar com a obra de Deus. Fica tratando da forma que você acha a obra de Deus, porque quem está levando você a fazer isso é o pecado que está dominando sua vida, sua rebeldia, sua subordinação, sua insubmissão, seus desejos, as suas vontades mesmo de Deus, rebeldia, indisciplina, um bocado de coisinha que fica você tem não está certo. Aí ele fortalece ainda tem um pouquinho lá de gente que está o quê? Remanescente, né? Sempre tem um pouquinho de gente que permanece fiel. A videira sacode, assim, mas está todo mundo aí dentro, um pouquinho de gente ali, fiel, permanece, não se permite ser contaminado por essas coisas terríveis e perversas dentro da igreja ou no mundo. O problema não estava fora da igreja, de ir contra a igreja. O problema não era heresia dentro da igreja, era pecado. Esse tipo de gente aqui, certo? Não era o mundo lá fora que estava abatendo o sarro de fora para dentro, porque eles entenderam que entre a gente e eles é a mesma coisa. Não é? Muita igreja está igualzinho ao mundo, não. Procurando poder e influência de mundo para influenciar o mundo. Não rola, filho. Não dá. Só somos sal e luz pela presença do Senhor na nossa vida, o Espírito Santo reinando e governando a nossa vida. E aí, Jesus dizendo, suas obras não são falta de integridade. Vocês estão igual ao mundo. Cada gente não se respeita, não honra. Não respeita ninguém, não honra ninguém. Perdeu a fidelidade, perdeu a lealdade. Temor de Deus tão bom. Perdeu. Integridade nas obras. É mostrar as obras aqui, pode testar. Completa, total transparência ali, pode testar, pode ver. Integridade, só que as obras não podiam. E quando alguém mexer, existe, dá licença. Licença. Então, quem está olhando para a igreja, dizendo quem? Para eles estavam bem, mas para o Senhor da igreja, nada. Tudo errado.
Portanto, lembra-te, a palavra lembra-te, aqui, ele vai dizer assim, olha, nunca te permita esquecer. Nunca se permita esquecer. Lembra-te de tudo aquilo que você tem recebido e ouvido. E faz o quê? Obedece, arrepende. Vamos mudar um pouquinho, agora de fazer o jogo inverso. Arrepende e obedece. Não é assim? Muda a sua maneira de pensar e muda as ações. Coloca-as exatamente nos trilhos da palavra da verdade. Coloca as suas ações de maneira que a verdade é imperiosa sobre a sua vontade. Lembra-te e obedece. Não te permita esquecer daquilo que você tem aprendido e ouvido, recebido e ouvido. Não te permita esquecer, porquanto se não estiverem ligados, vigilante, a palavra arrepende aqui diz assim, lembra-te, nunca te permite esquecer. A palavra arrepende está no que a gente chama do modo aorístico do grego, que diz assim, ó, tome a decisão de deixar as coisas velhas para trás, tome uma decisão de abandonar o pecado e acabou, e não volta. Não toca de novo. Lembra que Coríntios diz? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo visto de novo. Ele está dizendo, toma a decisão de abandonar, deixar as coisas velhas lá para trás, o pecado lá para trás, a vida velha lá para trás, o velho homem lá para trás, as más obras lá para trás. E vai viver o novo do Senhor. Vai viver o novo de Deus. E tudo que você tem ouvido, recebido. Porque se não estiverem vigilantes, virei como ladrão e não saberás a minha você. O juízo vai chegar sobre você. Eu julgarei você e você não vai ter oportunidade de arrependimento mais nenhum. Irmão, o tempo é curto demais. O tempo é curto. Tão curto que a gente não está nem percebendo. Esse é o problema. A gente tem uma visão da coisa bastante longa, né? Se ilude, é mais curto que a gente não imagina. Contudo, tem uma palavra que diz assim, guarde, né? Mas se tem um texto aí, vocês guardam. Quando ele manda guardar, ele está dizendo assim, nunca deixe de observar, mantenha com você o tempo todo o quê? Vida. Quando eu transformo a palavra do Senhor, que é espírito de vida, é prática, eu jamais tenho condição de esquecer. Eu vou ter lá sempre na minha frente. Mas quando eu ouço, questiono, eu abandono, condiciono. Tem muita gente que condiciona a vida, que nada, não é o que o pastor falou, não. É desse jeito também, não. É ser legalista, é duro demais, é Deus assim, não. Eu digo, tudo bem. Traga as coisas que você é. A responsabilidade é sua. Só isso. Quando o juízo do Senhor chegar, não dá mais tempo para você se arrepender, não. Ah, Senhor, é porque eu entendi. Ah, Senhor, porque eu achava assim, porque eu pensava assim. Não vai rolar, não. Não. Acabou, filho. Acabou. Eliminou o inferno. Tobogã. No próximo caminhão. Uau. Ok. Então, assim, guarda, nunca te deixe de observar. E vigilante, nós já falamos o seguinte: fica esperto, observando a palavra, a sua vida, os seus atos, o pensamento, as palavras, as ações, consequentemente, seus hábitos. Fica observando, mantenha sob a égide de iluminação da palavra do Senhor. Sempre. Certo? Contudo, necessário algumas pessoas que não se contaminaram a sua veste. É assim? Oba, resta pequenininho ainda. Resta pequenininho de gente aí.
subordinam princípios, são submissos aos princípios do Senhor. Entendem que quem governa a igreja é o Senhor, e quem tem que governar a sua vida, esse princípio da sua vida é o Senhor. E você não é simplesmente alguém que decidiu aceitar Cristo, mas que foi escolhido por Ele, que valoriza esse sacrifício tremendo, incomparável de Jesus Cristo pela humanidade, comigo, com você e toda a humanidade. Valora isso aí. Lembra que o soldado, todo mundo estava de boa lá com o Sírio, não mereceu valor, ele investiu. Então valora o que o Senhor fez contigo, se lança na obra do Senhor, se entregando mais à ação do Espírito Santo na sua vida. Navega na imensidão, busca conhecer o Senhor, porque a falta de conhecimento vai te matar, está te matando por isso. Porque o profeta vai dizer assim, não é assim? O meu povo perece, morre por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Disso aqui. E quando não conhece, não se entende. Não tem condição de você temer a Deus se você não o conhece. E Ele se revela pela palavra dele. Olha aí o mundo todo, a natureza, a história, a palavra revela. A natureza, o mundo e a história revela o poder, o mover, o controle de Deus. A palavra revela Ele de fato quem Ele é. Porque no princípio Ele é a palavra está com Deus e a palavra é a Deus. Quem é? Jesus Cristo, o dono da igreja. O Evangelho é Jesus Cristo. A boa notícia para o mundo todo, para todos os homens, é Jesus Cristo. A boa notícia de Deus para os homens. Todos nós, homens, mulheres, crianças, aqui dentro de todo o tempo todo, a boa notícia é Jesus, o Filho de Deus, o Salvador daqueles que creem nele. Obviamente, em que? Salvação. Quem não crê, está condenado. Ele não fala assim. Então, qual é a situação? Esse cocochinho de gente que está temente do Senhor, os valores do Senhor, entende sobre a perfeita, está norteado pela palavra do Senhor, pelas suas obras. Tem a promessa é a seguinte: pessoas que não contaminaram suas vestes, eles caminharão comigo vestidos de branco, pois são dignas. Assim o vencedor irá trajando com vestes brancas, de modo algum apagarei seu nome do livro da vida, pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Deus e dos seus anjos. Deixa eu contar aqui rapidamente. Que vestes brancas é essas, pastor? Bom, alguns comentaristas fazem uma diversidade de colocação. Alguns falam assim, até aquele momento que a pessoa conhece o Senhor, o primeiro momento, aquele encontro, se converte ao Senhor, mediante a palavra do Senhor. E aí na hora do batismo tem aquelas vestes brancas, interpreta desse jeito. Está tudo bem, pode acontecer. Mas existe um entendimento de uma pessoa que diz assim, peraí, é porque no mundo pagão, nas festividades dela, você olhava nos regozijos, as pessoas pagãs faziam questão de usar as roupas sujas. Aí ele disse, já que é no mundo, mostra os seus pecados, suas contaminações, suas vestes sujas. Aquele que tem o Senhor e honra o Senhor, estará vestido. Então, sua roupa é lavada pelo sangue do. Aí a gente canta. Mais que a neve, mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais salvo que a neve serei. É sangue, por santificado, lavado pelo sangue do Cordeiro. Ele te vestirá com as roupas de santidade. Vivemos um processo de santificação, de santidade, mas quando chegar, nós não estaremos mais no processo, seremos santos.
Amém? Uau! E aí? Livro da Bíblia, que é isso, pastor? É porque, rapaz, quando eu era menor, eu li a Bíblia, comecei, sabe como é a história que eu aqui? Eu comecei a ler a Bíblia, não pensava nem na igreja, nem nada. Só vi os irmãos, né, filho de uma irmãzinha que estava aqui na igreja, convidar os dois, três irmãos, coleguinha nossa, trouxe para a igreja, me deixou lá quietinho, mas o Senhor me trouxe. Aí eu já comecei a ler a Bíblia em Apocalipse, olha que negócio. Bíblia de Apocalipse, não toda a Bíblia de Apocalipse é chuva, permite colocar assim, tá bom? Qual é a história? Eu ficava pensando, Jesus Cristo vai chegar, ó, juiz, anjo pulando, abre-me. Qual é a história que ele está falando? É assim, os romanos, principalmente os romanos, quando chegavam, guerreavam, dominavam, e cada cidade, cada lugar que ele chegava, ele fazia questão de colocar o nome das pessoas no livro. Porque quando colocava o nome no livro, indicava que ele também recebia a cidadania. Era cidadão o quê? Romano. Mas se a pessoa se rebelasse, se revoltasse, eles apagavam e a pessoa era banida, perdia todos os direitos do cidadão. Entendeu agora? Porque o livro da Bíblia, se você está negligente igual o pessoal de certas, vivendo igual pessoas sábias, igreja, ó, Senhor, ó, você vai perder todos os direitos de herdar o quê? A Bíblia. E aí é topogando os braços dele. Então, e quando ele diz, de modo algum apagarei, porque reconheço que mantém-se fiel a mim. A igreja está com um negócio horrível, mas tu permanecer, esse pouquinho de gente permanecer fiel a mim, aos meus princípios, à verdade, intocável. Então, eu jamais apagarei, mas vou honrá-lo. A promessa para você é vestes brancas, andar com ele, ser digno de andar com o Senhor, certo? Não ter seu nome apagado no livro da vida, e ainda mais o próprio Jesus falar do seu nome na presença do Pai, de todo o reino celestial, fazer questão de falar seu nome para todos os reinos celestial. Irmão, quem somos nós? Eu não digo que vale a pena não, meu filho. É muito mais do que isso. Vamos permanecer fiéis ao Senhor. Vamos ficar cansados, negligentes, sem vigiar, dando chance para o pecado, chance para o inimigo, sendo abatido pelo pecado, sendo abatido pelo inimigo, contaminando as nossas vestes, deixando a igreja pensar que está vivendo um momento X, enquanto a igreja não está vivendo uma derrocada, uma degeneração equiparada ao mundo secular, cheio de secularismo, seja de mudanismo, seja de domínio e vontades humanas, do que a presença do Espírito Santo e a vontade do Senhor. Vamos ser vigilantes para que isso não aconteça em Sião. Aqui por isso, ouça, compreenda, entenda, saiba o que o Espírito Santo está falando. Amém? Vamos ficar em pé. Sim, mas tem alguém que quer falar alguma coisa aí? Não é?
sua filha? Também, né? Oração pela saúde da filha. É sua também, saúde também? Pela vida que Ele escolheu e você está servindo e honrando unicamente esse único e verdadeiro Deus. Amém? Se for desejar estender sua mão em direção ao nosso irmãozinho, né? Porque para a glória da sua imensamente agradecendo pela vida dele, né? E está colado aí na obra do Senhor. Oremos. Soberano Deus, Pai amado, bendito, graças te damos, Senhor, pelo momento que nos privilegiaste, nós aqui nesta noite, compartilhando, possando a tua palavra, que é a verdade pura, santa, assim como tu és santo, e verdade que tem transformado a nossa vida. Deus nos também trazendo a exigência da tua parte. Queremos, Deus, cada vez mais, não apenas te conhecer, mas a tua palavra, mas te obedecer, Senhor. Obedecemos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a seguir firme, constante e abundante na tua presença. Oramos, Pai, pela vida, essa vida da vida do meu João Jesus. Colocamos, Senhor, neste momento, sua vida diante de ti, Senhor. Te pedimos, Senhor, estenda a tua poderosa mão para a nossa vida e traz a restauração dessa saúde. Na verdade, Pai, também pedimos por tudo aqueles que se encontram enfermos, ciência, e aqueles demais também estejam enfermos, se estenda a tua mão e promove a restauração, a cura, em nome de Jesus. Te louvamos, te agradecemos pela vida do teu servo, em nome de Jesus. Pai, ó Deus, tu aprove acrescentar mais um ano da sua justiça, que sejam longos dias da sua vida, Senhor, na tua gloriosa presença. Guarda, Deus, protege e assiste em tudo, também fazendo o próximo, em tudo que seu coração viver, também em suas mãos, em sua. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém? O Senhor nos abençoando. Se Deus permitir, próxima semana, a gente vai estudar sobre Filadélfia.